Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa sexta-feira em que a gente faz a nossa resolução dos exercícios da semana, o que os alunos têm me mandado ao longo de toda a semana. Galera, essa semana aí a nossa lista bateu acima dos 20 exercícios, então eu acabei não conseguindo colocar todos aqui, tá? Eu sei que às vezes, pô, no meu não saiu lá, mas o problema é que, cara, tá muito conteúdo mesmo, né? Então, assim. De certa forma, isso é muito bom, porque isso quer dizer que vocês estão tendo aí uma dedicação em cima do material, mas alguns exercícios vão ficar pendurados. Então, olha só, vamos lá. Vamos começar aqui direto, porque tem bastante coisa para a gente trabalhar, certo? Então, essa primeira questãozinha aqui foi a Maria que me mandou. E essa questão, ela tem um erro, tá, Maria? O que que acontece, ó? Ela é uma questão que fala de dilatação térmica e quando você começa a desenvolver a questão, cara, você vê que não tem como solucionar ela. Por quê? O que que acontece? Ó, ele fala que você tem um caminhão-tanque, que nesse caminhão-tanque você tem 120 mil litros de álcool, né? Então esse é o teu volume inicial aqui, ó. 102 mil litros de álcool, né? 102 mil litros, certo? E que esse álcool ele é transportado de uma cidade a outra, de forma que em uma cidade a temperatura está 35 graus Celsius e na outra está 20 graus Celsius. Então isso quer dizer que ele sofre uma variação térmica de uma redução de 15 graus. Eu vou colocar menos 15 graus Celsius aqui como a queda de temperatura que ele está tendo, certo? Aí, ele fala assim, considere que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, então ele já te deu o gama aqui, o quanto que ele vai mudar em volume, é 1,2 e aqui aparece já o primeiro erro, vezes 10 elevado na 3. Gente, se o coeficiente de dilatação fosse 10 elevado na 3, isso quer dizer que esse álcool iria, sei lá, triplicar o volume. Não, triplicar não, muito mais do que isso. Ele ia mudar o volume dele em proporções gigantescas. Não faz sentido. O que pode fazer sentido é ser 10 na menos 3, isso sim. Mas ainda assim você vai ver que vai dar um negócio meio errado nesse negócio. Então, olha só, grau Celsius na menos 1. Então, corrigindo o primeiro erro só mudando o sinal do expoente, certo? E aí ele faz algumas afirmações. Bom, a primeira coisa que ele fala, ó, o volume descarregado é igual a 102 mil litros. Claro que não, porque se ele resfriou e o volume diminuiu, então a primeira alternativa a gente descarta. E aí, a afirmação número 1, a gente já fica fora. A letra C também a gente já fica fora. A primeira afirmação já elimina a A e a C, certo? Aí ele fala assim: a massa de álcool permaneceu constante. Isso está correto, tá? Por quê? Porque ele dilata, contrai, mas ele não muda o volume dele. Então, quer dizer, não muda a massa dele, o que muda é só o volume dele. Então, isso já nos dá a ideia de que se todas as afirmativas são falsas, não é uma opção. Aí, isso quer dizer que somente a terceira afirmação é verdadeira, também não é porque a segunda é verdadeira. Então, obrigatoriamente o gabarito tem que ser a 1 e a 4, né? E aí ele fala assim: o volume descarregado foi 216 litros inferior ao carregado, que seria a afirmação 4. Aqui ele está pedindo para você fazer a equação da dilatação, pediu quanto que contrai esse cara. Quando você joga no ΔV sendo igual a V0 vezes gama ΔT, o que, que acontece? Seu ΔV vai ser igual a V0, que é 102 mil. O gama é 1,2 vezes 10 na menos 3, certo? E o ΔT é menos 15. Certo. E quando tu for fazer essa conta, tu vai ver que não vai bater, tá? Porque olha só o que, que vai acontecer. Esse 3 zeros, ele é equivalente a 10 na terceira, né? Então, 10 na menos 3 com 10 na 3, ó, já era esses 3 zeros aqui, tá? Então, a sua conta para o ΔV vai ser o quê? 102 multiplicado por 1,2 multiplicado por menos 15, tá? Eu vou fazer isso aqui de forma aproximada, tá? Se esse cara fosse 100 vezes 1,2, esse cara daria próximo de 120. Vou colocar aqui o ΔV, aproximadamente esse cara sendo 120, só para mostrar que está errada a tua questão, multiplicado por menos 15. E aqui entra a tua questão. Ó, 120 multiplicado por menos 15, o teu ΔV vai ser 15, 5 vezes 120 vai dar 600 e 10 vezes 120 vai dar 1.200. Esse cara vai dar muito próximo de 1.800. 1.800 litros, certo? É um pouquinho a mais do que isso, porque tinha aquele 2 aqui que eu fiz a aproximação, mas é só para mostrar para você que, ó, não tem como ser esse 216. Então, isso quer dizer o quê? Cara, quer dizer que aqui, ó, muito provavelmente, ele cometeu um erro
ou até mesmo nesse cara aqui, no volume inicial dele, tá? Então, pessoal, a gente termina a nossa questão que tem erro de digitação, muito provavelmente o erro está aqui nessa queda de volume, certo? Na verdade era 1800. Beleza, Maria? Ok? Vamos lá para nossa próxima. Bom, a próxima questãozinha aqui, eu cortei aqui o enunciado dela, na verdade eu não cortei porque o aluno me mandou duas fotos, tá? Não foi o aluno, foi uma aluna, se eu não me engano foi a Heloísa que me mandou essa questão, tá? O que que acontece nesse exercício? Ele comenta que um cientista está fazendo um estudo de dois materiais, um material X e Y, e que ele faz esses materiais aquecerem e resfriarem numa faixa de temperatura, e aqui está a faixa de temperatura que ele está mexendo, certo? O único detalhe dessa questão é o seguinte, que não está escrito aqui no texto, mas está na parte inicial, né? Aqui antes dessa parte aqui, que é que a massa de X, eu vou chamar de mx aqui, ó, massa de X é igual à massa de Y, tá? São massas iguais, tá? Então ele comenta com você o seguinte, marque as alternativas e identifique como verdadeiro ou falso. O que está acontecendo aqui, ó? O material X ele dilata normalmente, como se fosse um material que simplesmente aquece e aumenta de tamanho, que é o que a gente estudou na aula, e o material Y ele tem aquele processo de contrair e depois dilatar. Então, esse material aqui, Y, ele é um material que dilata de forma anômala, meio parecido com a ideia da água. O que muda para a água aqui é que a água acontece isso aos 4 graus Celsius, mas enfim, ele tem uma dilatação diferente. Primeiro, ele contrai quando ele está indo até os 5 graus Celsius, reduzindo o seu volume, e depois dos 5 graus Celsius ele dilata novamente, ele começa a aumentar o seu volume com o aumento de temperatura. Certo? Beleza, então vamos ao nosso ponto. Ele diz assim: os dois materiais têm a mesma densidade quando a temperatura é zero. Ó, se densidade é igual à razão entre a massa e o volume, isso quer dizer que esta primeira alternativa ela é verdadeira. Por quê? Porque ó, no 0 graus Celsius, os volumes desses dois caras coincidem, os volumes dos dois gráficos são os mesmos. Então o que acontece? Você está pegando uma massa que para ambos a massa é igual, e você está pegando um volume que para ambos o volume está sendo igual. Então, lá no ponto de 0 graus Celsius, se eu pegar a massa de x e dividir pelo volume de x, vai dar um resultado. Se eu pegar a massa de y e dividir pelo volume de y, vai dar o mesmo resultado, porque eles têm mesma massa e mesmo volume. Primeira afirmação verdadeira. Beleza? À medida que a temperatura aumenta, o material y se contrai até os 10 graus Celsius. Ó, isso está errado, porque ó, olha o que acontece com o material y. Ele contrai até os 5. E depois, aos 10, ele começa a dilatar. Portanto, essa alternativa é falsa e o aluno identificou corretamente aqui, tá? Na temperatura de 5 graus Celsius, o objeto maciço feito do material Y, se for colocado dentro de um recipiente contendo material X, ele afunda. Pessoal, está correto isso? Por que que isso está correto? Bom, vamos lá. Porque o que acontece é que esse material Y, ele tem o seu menor volume quando ele está a 5 graus Celsius. Isso quer dizer que ele está mais concentrado, mais concentrado. E se ele está mais concentrado, ele tem a densidade dele muito grande. E aí, se esse cara tem alta densidade, quer dizer que ele afunda nos fluidos. Aí ele propõe, você vai pegar esse material Y e colocar num fluido que é composto pelo material X. Bom, o material X ele vai ter uma densidade um pouco menor, porque ele tem mais volume. Então, o X tem densidade menor, o Y tem densidade maior, colocou o Y, ele afunda, porque quanto maior for o volume, certo? Menor será a sua densidade. Quanto menor for o volume, maior será a sua densidade. Então, item verdadeiro. E pelo que eu entendi aqui, o aluno só ficou com dúvida realmente na nossa questão no primeiro item, porque os outros dois ele marcou. Beleza? Se eu não me engano, quem mandou essa foi... Ah, eu tinha anotado aqui, mas são muitas questões, pessoal, então eu vou passar. Mas eu acho que foi a Heloísa, tá? Então, dando uma sequência aqui, a gente vai para uma questãozinha que muitos alunos me perguntaram, tá? Se eu não me engano, a Maria me perguntou, a Beatriz me perguntou, bom, enfim, durante a semana, atendendo os alunos, eu também tive essa pergunta. Cara, aqui ele perguntou um negócio que eu expliquei em aula para vocês, tá? Não aqui nas aulas do nosso curso de primeira e segunda série, mas em aula presencial. Pessoal, o que que é volt? O que que é volt? Pessoal, volt é nada mais nada menos que joule dividido por coulomb. Certo? E existe todo um significado por trás dessa ideia de joule por coulomb, né? Se eu falar para você
que uma tomada tem 127 volts. O que essa tomada tem de característica? Ela tem a seguinte característica: 1 coulomb de carga que ela arremesse, 1 coulomb de carga que ela joga lá, que faz as cargas se moverem, vai ter quantos joules de energia? 127 joules. É isso que significa o volt. Ele está te dizendo quantos joules haverá para cada coulomb de carga que estiver em um certo ponto do espaço ou em uma tomada, no caso, quando você pensa uma tomada 127 e 220 volts. Uma tomada 220, 1 coulomb de carga emite 220 joules de energia, certo? É essa a nossa ideia. Aqui, pessoal, ele falou para você uma quantidade de coulombs de carga e ele falou uma quantidade de energia que tinha no seu sistema. E ele pediu para você a questão da voltagem, a diferença de potencial, né? A diferença de potencial. Diferença de potencial é a sua voltagem. Então, o que você vai fazer? Já que a voltagem são os joules divididos pelos coulombs, você vai simplesmente pegar aqui e fazer a sua divisão. Ó, você tem 2,5 vezes 10 elevado na 4 joules, e isso são a quantidade de energia que 5 coulombs de carga possui. Então, você vai fazer a tua divisão. 2,5 dividido por 5, esse cara vai fechar 0,5 vezes 10 na 4 joules por coulomb, ou 0,5 vezes 10 na 4 volts, certo? Vou deslocar a vírgula uma casinha para a direita e esse cara fica 5 vezes 10 elevado na terceira joules por coulomb, ou volts, certo? Fechando a nossa letra B como a alternativa correta, beleza? Bem o conceito da voltagem em si, dos volts em si, beleza? Na nossa sequência aqui, uma questãozinha que essa com certeza foi a Heloísa que me mandou. Ela não me mandou aqui a pergunta em si, mas eu sei qual é a pergunta, então eu vou construir para vocês. Ele fala assim para você: sobre a distância entre a Terra e Marte. Ele fala que em 2003 houve um registro de que a distância entre a Terra e Marte estava entre os 55,7 milhões de quilômetros aproximadamente, certo? Mas e que em 2018 o registro dessa distância foi de 57,6 milhões de quilômetros, certo? Aí ele fala assim, ó: se a carga elétrica distribuída sobre a superfície de Marte fosse de 6,4 vezes 10 na 6 coulombs, por algum evento astronômico improvável, qual seria o potencial elétrico em volts que este planeta produziria sobre a Terra? Então, o que acontece? Ó, você tem Marte aqui, Marte, e você tem a Terra, certo? E ele fala que em Marte você tem uma carga elétrica que equivale menos 6,4 vezes 10 na 6 coulombs. E ele quer saber qual que é o potencial que Marte está produzindo em cima da Terra. Bom, potencial é definido como K vezes Q dividido por D. E aí você vai, potencial igual, o K foi fornecido depois na segunda parte dessa questão, certo? E aí ele fala o seguinte, K é 9 vezes 10 a 9. A carga elétrica em questão é menos 6,4 vezes 10 elevado na sexta, certo? E aí vem a distância entre Marte e Terra. Aí tu fala, mas professor, na minha questão, no enunciado, ele falou de duas distâncias entre Marte e Terra. Sim, está correto, ele falou de duas distâncias, mas ele pediu a distância do ano 2018. A distância do ano 2018, 57,6 milhões de quilômetros. Então, essa distância tem um detalhe, tu não pode usar ela em quilômetros, você tem que usar ela em metros. Então, ó, essa distância tá 57,6 milhões de quilômetros. Como esse cara tem que ser em metros, ó, o milhão é um número que tem 6 zeros, é o 10 elevado na sexta. 57,6 com o 10 elevado na sexta. E o K do quilômetro significa 10 elevado na terceira. Pronto, está em metros. Então, ó, 10 na sexta com 10 na terceira, fecha 10 na 9. Então, esse cara fica 57,6 vezes 10 elevado na 9. Beleza? Ó, 10 na 9 com 10 na 9. Um beijo, abraço pro gaiteiro, já era, certo? E aqui o que sobra, ó?
Curiosamente, 6,4 multiplicado por 9 dá exatamente quanto? 57,6. Se você fizer a conta, dá exato isso, tá? Então aqui, ó, eu vou eliminar o 9, o 6,4 e o 57,6 e vou escrever a minha resposta. Ó, tudo que estava embaixo foi cortado. E em cima, a única coisa que eu não cortei foi duas. O 10 na sexta. E o que mais, professor? Olha, tinha um sinalzinho de menos no 6,4. Então, esse cara fica menos 1 vezes 10 na 6 volts. Beleza, pessoal? Então, aqui fechou a questãozinha. Fechou de boa. A questão em si, claro, tinha que se cuidar com as questões das unidades e ver qual a distância que você deveria usar. Era a distância no ano de 2018. Beleza? Vamos dar uma sequência, então, para a nossa próxima questão, certo? Essa questão aqui ela tem uma pegada difícil de fazer, tá? Essa questão era difícil de fazer. Se eu não me engano, quem me mandou essa questão foi a Jaine, tá? Cara, uma questão bem sofisticadinha de fazer. Ele fala assim, ó, a uma certa distância D, uma carga elétrica Q, que tem valor 10 nanocoulombs, gera um certo potencial elétrico que nós não conhecemos. Esse potencial elétrico é V, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Nós temos uma carga elétrica aqui, Qzão, opa, Qzão, que vale 10 vezes 10 na menos 9 coulombs, né? Nanocoulombs, certo? E ele fala assim, ó, a uma certa distância que você não conhece, aqui, a uma certa distância que você não conhece, ela gera um certo potencial que eu não sei quanto que é. É V esse potencial, certo? Como que eu calcularia esse potencial? Seria assim, ó, V é igual a K vezes Q dividido por D. E essa equação ficaria assim, V é igual a 9 vezes 10 na 9, que é a nossa constante elétrica, o Q, que vale 10 vezes 10 na 9, na menos 9, perdão, dividido por uma distância que eu desconheço. O que eu consigo encontrar aqui, ó? Eu consigo encontrar que essa distância multiplicada por esse potencial, porque é só jogar o D multiplicando, o potencial multiplicado com a distância está resultando quanto? 10 a menos 9 com 10 na 9 já era, e 10 vezes 9 vai dar 90. Certo? Eu não sei quanto vale V e tampouco sei quanto vale D, certo? E aí o que acontece no seu exercício? Ele fala assim, ó, aumentando em 20 centímetros essa distância D, esse potencial diminui 600 volts. Opa! Então, ó, se D receber um mais 20, o V recebe menos 600. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou reescrever essa fórmula da seguinte forma. Ó, o V... Deixa eu só apagar isso aqui que estou agoniado. Aqui. O V, ele reduz 600 unidades, então V menos 600 vai ser igual a K vezes Q dividido pelo quê? Dividido pelo D adicionado de 20 centímetros. D mais 20 centímetros, só que eu não posso usar centímetros, eu tenho que usar metros, 0,2. E aqui, olha só que bagunça que ficou esse negócio. Ó, eu vou pegar esse D mais 2 e vou jogar multiplicando o V menos 600, certo? E vou escrever isso aqui, ó. V menos 600, certo? Multiplicado por D mais 0,2. Esse cara resulta o produto de KQ. Ó, eu fiz antes o produto de KQ, ó, tava aqui, ó. K vezes Q dava isso e fechava 90, né? Então, eu vou colocar igual a 90. Certo? E agora, você tem a seguinte situação. Olha aqui, meus queridos. Você tem uma expressão que tem o potencial e a distância. E você tem outra expressão que tem o potencial e a distância. Duas incógnitas e duas equações, a gente dá um jeito de encontrar a resposta. Então, vamos lá. Olha só. Vou fazer uma distributiva aqui. V vezes D. Agora, D vezes menos 600. Vai ficar menos 600D.
Depois o 0,2 vezes V. E aí 0,2 vezes menos 600. Esse cara dá menos 30. Isso é igual a 90. Olha só que expressão mais feia. Eu tenho que esse menos 30 pode ir lá para o outro lado somando 90, escrevendo 120. E eu escrevo isso aqui, ó, na minha expressão. V vezes D menos 600D mais 0,2V é igual a 120. Olha essa expressão que eu tenho aqui. E olha essa expressão que eu tenho aqui. Bom, eu ainda estou com o mesmo problema. Duas incógnitas, duas equações, né? Bom, o que eu vou fazer, ó? V vezes D vale 90. Então, esse cara aqui, ó, eu vou substituir ele por 90. 90 menos 600D mais 0,2V resulta 120. Ok. E agora, pessoal, vem a cereja do bolo. Porque o que acontece aqui, pessoal? Ó, esse negócio vai virar uma equação de segundo grau. Aí tu olha pra mim, meu Deus do céu, como isso? Ó, eu vou substituir o D por 90 dividido por V. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Esse 90 eu vou jogar para cá subtraindo, vai ficar 30 lá do outro lado. E vai sobrar para mim o seguinte, ó. Menos 600 vezes D. Só que D eu vou escrever como sendo... Será que D eu escrevo 90 sobre V? Vai ficar um número tão feio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar atrás aqui, ó. Não vou fazer o D igual. Vou fazer assim, ó. Vou escrever que V é igual a D sobre 90. É isso? 90 sobre D. 90 sobre D. Vocês já vão entender por que isso aqui vai ficar melhor, tá? Ó, o 90 eu vou jogar lá subtraindo o 120. Ele vai fechar 30, esse cara. Igual. Menos 600D. Menos 600D. Meu senhor. Aí, mais 0,2 multiplicado por o quê? Por V. Só que V eu escrevi como sendo 90 sobre D. E aqui, olha só o que acontece. Eu tenho que menos 600D mais 0,2 vezes 9 vai dar 18 sobre D. Senhor amado. E... menos 30. É, porque o 30 eu vou jogar aqui para o outro lado subtraindo. Isso tudo dá igual a zero, certo? Beleza, galera, beleza. E agora? Agora eu tenho como resolver essa expressão. Ó, se eu multiplicar tudo por D, vai ficar assim. Menos 600D ao quadrado menos 30D mais 18 é igual a zero. Cara, aí tu olha para isso aqui e pensa, Senhor amado, que resposta que vai dar isso? Bom, aqui até dá para você simplificar algumas coisas, que seria dividir tudo por 6, por exemplo, tá? E aí você vai ter que resolver uma equaçãozinha de segundo grau aqui, ó, tá? Eu vou até colocar na outra página. Esse cara ficou assim, ó. Menos 600D ao quadrado menos 30D mais 18 é igual a zero. Você pode dividir tudo por 6. Esse cara fica menos 100D ao quadrado menos 5D mais 3 vezes 6, que dá 18, certo? E aqui, cara, não tem boa. Você vai tentar resolver, você pensa, vou fazer por som produto. Vai ficar difícil fazer som produto. Por que som produto vai ficar difícil?
E tem essa porcaria desse 100 aqui, né? A gente sabe que esse cara dificulta um pouco. Até daria pra gente tentar discutir alguma coisa nesse quesito aqui, mas, cara, é aquela coisa. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC, certo? Depois você vai fazer as duas respostas da distância, que são menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 4A, certo? Então, dividido por 2A, perdão. É 2A? Nossa, travei aqui. 2A. Esqueci a fórmula de Bhaskara. Ok, então o que acontece? Você vai ter que jogar na fórmula de Bhaskara aqui. E, obviamente, você vai encontrar a resposta para a distância. E aí, cara, depois que você encontrar a resposta para a distância, o que que acontece? Se você sabe a distância, você sabe o potencial, e aí os números se esclarecem no teu exercício. Eu vou deixar para você desenvolver, tá, Jaine? É assim, ó. É uma questão UniOS bem antiga, bem antiga. Hoje em dia a pegada da UniOS não é mais nesse grau de dificuldade, tá bom? Não esquente tanto, beleza? Aí vamos dar uma sequência aqui, ó, para as nossas próximas questões, certo? Questão número 8 da apostila, a parte de dilatação térmica aí. Ele fala assim, o dono de posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta das 12 horas, quando a temperatura estava 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa polar do sul veio com 15 graus Celsius de temperatura e permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros que esse cara teve por conta disso? Bom, o que que acontece? A gente vai calcular o quanto mudou o volume desse combustível. Então, você tem o seguinte, ó. Nós temos um volume inicial 4.000 litros. Nós temos aqui um ΔT de quanto? Ó, era 35, veio para 15, então reduziu 20 graus Celsius. E aqui entra uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Gente, ele nunca vai passar para você apenas o coeficiente de dilatação. Ele vai especificar o linear, o superficial ou o volumétrico. Nesse exercício ele não falou isso. Ele falou, o coeficiente de dilatação do combustível é 1 vezes 10 a menos 3. Bom, então o que que eu vou fazer? Eu vou considerar este valor para o coeficiente gama dele, tá? 1 vezes 10 elevado na menos 3 graus Celsius da menos 1. Isso é um erro, não poderia estar assim, tá? Ele teria que falar se é o linear, se é o superficial, se é o volumétrico. Mas como o combustível é um líquido, gente, líquido meio que não faz muito sentido discutir o linear dele, ou superficial. Até pode fazer uma discussão, mas, gente, né? Então, assim, o que que acontece? Eu vou jogar como sendo gama. Se por um acaso não der a resposta, eu vou sugerir que esse cara era o alfa, e aí a minha resposta será 3 vezes maior, porque daí eu vou ter que multiplicar por 3 para transformar ele em gama, né? Lembra que o gama é o triplo do alfa, certo? Então eu vou fazer isso. Primeiro eu vou considerar que esse cara é gama. Se não for isso, eu vou triplicar a minha resposta, porque eu vou imaginar que esse cara era o alfa, e aí eu teria que triplicar ele e triplicaria a minha resposta. Então vai ficar aqui, ΔV é igual a V0 vezes gama delta T, e aqui você vai ter que ΔV é V0, que é 4.000, vezes o alfa, vezes o gama, perdão, 1 vezes 10 a menos 3, vezes o ΔT, que é 20, certo? Ó, aqui aconteceu, ó, 1, 2, 3, 0 seria 10 na terceira, corta com 10 a menos 3, então ficou 20 vezes 4. 20 vezes 4 deu 80 litros. E 80 litros nós temos aqui, 80 litros negativos, né? Porque reduziu 20, tá? Então, nós temos 80 litros no gabarito B, tá? Se não desse, eu ia falar assim, bom, talvez ele queria falar coeficiente de dilatação linear do combustível. E aí eu faria 1 vezes 3 nele para virar volumétrico, tá? E aí a tua resposta daria o triplo disso. Beleza? Fechando nossa questãozinha número 8. Pessoal, questão de escalas termométricas aqui. Foi uma aluna da noite que me mandou essa questão. Foi uma aluna da noite. Agora eu não consigo lembrar. Milena, foi a Milena que me mandou essa questão. Então, olha só o que acontece aqui, Milena. Milena, essa questão é uma clássica situação de escalas termométricas e que você está montando direitinho. Ó, você viu que os 30 graus Celsius estão associados aqui, ó,
com os 100 graus Celsius. Você montou aqui, ó, o 100 e o 30, certo? E depois você percebeu que neste ponto aqui, nós temos o 0 graus Celsius associado, o 0 graus X associado com os 50 graus Celsius, certo? Então, tua estrutura inicial está correta, mas vamos organizar umas coisinhas aqui, ó. 100 graus Celsius, graus Celsius, associado com os 50 graus Celsius. E o 30 graus X associado com o 0 graus X aqui. 50 graus Celsius com 0 graus X. 100 graus Celsius com 30 graus X. Se você tem um gráfico assim, já cria o elo entre eles, ó. Eu vou marcar um C, vou marcar um X e vou usar aquela regrinha. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo vai ficar C menos 50. Cima menos baixo vai ficar 100 menos 50. Igual a meio menos baixo é x menos 0. Cima menos baixo é 30 menos 0. Beleza? Aqui vamos desenvolver C menos 50 dividido por 50 igual a x sobre 30. Até aqui, tudo certo, tudo ok, montadinha a relação entre as minhas escalas. O que ele me perguntou aqui, ó? Determine a temperatura em que ambas as escalas acusam a mesma leitura. Então ele está falando assim, ó. Em algum momento deve acontecer um número que na escala x é igual ao número lá na escala C. Então eu vou assumir que em algum momento esses dois caras são iguais. Ou ambos eu substituo por x, ou ambos eu substituo por C. Vou chamar os dois de x. X menos 50 sobre 50, sendo igual a x sobre 30. Era só isso que tinha que ser feito. Você assumir que em algum momento esses dois caras são iguais. Corta zeros aqui, certo? Jogo 3 multiplicando, jogo 5. 3 vai jogar multiplicando lá o x, vai ficar 3x. 3 multiplicando menos 50 vai ficar menos 150. Igual 5 vezes x, 5x, certo? Jogo 3x subtraindo o 5x e eu terei que menos 150 é igual a 2x. E beleza, jogo 2 dividindo, x será menos 75 graus Celsius. Fechando o gabarito, letra A, certo? Monta seus termômetros, monta a relação entre as escalas e depois se preocupe com a pergunta, beleza? Quando você tiver esse exercício de escalas termométricas, escalas arbitrárias, muito provavelmente você vai ter que criar o elo entre eles antes de você fazer qualquer coisa, beleza? Bom, pessoal, dando uma sequência aqui, nós vamos ter a questão que foi Luiz? Rafael me solicitou essa questão. Ele diz aqui para você o seguinte, que um corpo com massa de 200 gramas é aquecido por uma fonte que lhe transmite energia a uma potência de 3 calorias a cada segundo. O gráfico mostra a variação da temperatura em função do tempo e é correto afirmar que o calor específico será de quanto? Pessoal, calor específico, muito provavelmente você vai resolver com Q igual a M vezes C vezes ΔT. Que macete, beleza? Aí o que acontece aqui? Olha só. Quando você vai analisar a massa, essa massa está no seu enunciado. Então, está aqui 200. Esse Czinho é o que a gente chama de calor específico. É o que ele está me pedindo. Vou deixar em aberto, então. O meu ΔT é o quanto mudou de temperatura. E o quanto mudou de temperatura está aqui, ó. Você saiu lá do 0 e foi até o 40. Então, aqui, ó, 40 graus Celsius de mudança térmica. E qual é a quantidade de calor? A questão é que ele deu um tempo aqui, ó. Só que esse tempo vem até o 500 segundos. Em 500 segundos aumenta para 40 graus Celsius. E ele te deu uma informação aqui, ó. 3 calorias a cada segundo. Então, ele está falando assim, ó. Você tem 3 calorias em 1 segundo. O seu problema se decorreu em 500 segundos. Isso vai te dar uma certa quantidade de calor. 500 vezes 3, 1.500. É uma regrinha de 3 ali, certo? Só joga multiplicando 3 que você já vai encontrar a sua resposta. Então, aqui vai ficar
1.500 é igual a 40 vezes 200, esse cara vai dar 8.000, vezes C, e esse C será quanto? 1.500 dividido por 8.000. Ó, se fosse 1.600 dividido por 8.000, dava 0,2, né? Porque 2 vezes 8 dá 16. Então, cara, se fosse aqui, ó, 1.600, esse cara dava 0,2. O que eu vou procurar? Vou procurar um número muito próximo de 0,2 e esse número seria o 0,19. Beleza? Calorias por grau Celsius. Beleza. Fechando aí a questão do Rafa. É isso mesmo, Rafa? Não. O Rafa me mandou outras. Ah, Rafa, as suas questões teóricas, elas estão mais para o final, certo? Vamos lá. A gente vai dar uma sequência aqui. Agora sim são as questões do Rafa. Ele me pediu duas questõezinhas teóricas, né? Certo? Então aqui, ó, ele fala assim, ó. Quanto à transferência de energia térmica, assinale o que é correto. Ele fala: corpos apresentarão temperaturas diferentes após o recebimento de calor em um determinado tempo. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após o recebimento de calor em um determinado tempo. Gente, claro que sim, né? Tu pensa assim, ó, são dois corpos diferentes. Tu pode imaginar uma bolinha de gude com um prédio inteiro. Eles recebem calor durante um certo tempo. Nem sei se é a mesma quantidade de calor. Pode ser quantidade de calor diferente. Obviamente que eles terão temperaturas diferentes. Corpos diferentes terão temperaturas diferentes depois de um certo tempo, certo? Então, depois de um certo tempo recebendo calor, certo? Então você fala assim: a energia cinética média das partículas individuais está diretamente relacionada com a temperatura da substância. Isso é verdade, pessoal, porque a temperatura da substância, na nossa aula lá de escalas termométricas, eu comentei, é o grau de agitação das moléculas de um sistema. E se elas estão agitando, elas têm velocidade. Se elas têm velocidade, elas têm o quê? Energia cinética, alternativa verdadeira, certo? Então ele fala assim, ó, ele está diretamente relacionado. Ele nem falou se é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Não, ele está falando, está relacionado, tá relacionado. Então sim, beleza? Quanto maior for o calor específico, maior calor específico da substância, maior será a dificuldade de fazer variar sua temperatura. Isso também é verdadeiro. Pessoal, a aula de calorimetria que passou agora essa semana no canal, eu comentei com vocês sobre a calorimetria o seguinte detalhe, que o calor específico é uma grandeza que está muito associada aos materiais que são excelentes controladores térmicos, excelentes estabilizadores térmicos. Por quê? Porque quanto maior o calor específico, mais difícil de esquentar. Verdadeiro. O calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas substâncias líquidas. E, gente, isso aqui nada a ver. Isso depende do material, né, pessoal? Depende muito do material. Por exemplo, a água no estado sólido, o calor específico dela é 0,5. 0,5 caloria por grama grau Celsius. E no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, já aqui já é uma exceção a esse caso, tá? Então, isso aqui é uma coisa característica da substância. Não dá pra gente simplesmente falar que está associado ao seu estado físico direto, tá? Então, beleza, pessoal, fechando aí. O gabarito tá como 6. Quanto à transferência de energia térmica. Pessoal, eu acho que o gabarito tá errado se o gabarito tá como 6, porque pra mim é 7, tá? E assim, ó, talvez ele tenha tido a intenção de falar assim, ó. Imagina eu colocar um copo com água aqui, certo? Coloquei um copinho com água, e aí eu coloquei uma esfera aqui. Eles estão no mesmo ambiente, e tu deixa esses caras durante um tempão solto lá. Bom, se tu deixar esse cara durante um tempão solto lá, um vai receber calor, o outro também vai receber calor, ou vai doar calor, mas enfim, mas ambos aí ficarão na mesma temperatura. Então, mas ele não foi específico com isso na frase, sabe? Não foi específico. Então, ó, se o gabarito é 6, corrige o gabarito. Tá errado esse gabarito, é 7. Tá bom? Beleza? E aí vamos para a outra questãozinha teórica. Ele fala assim: um corpo quente é colocado em contato com um corpo frio, transmissão de calor via condução com eles, né? Eles atingem o equilíbrio térmico e as temperaturas variam igualmente.
Certo? Então, olha só, o que que aconteceu? Você tinha um corpo que foi colocado e encostado com outro corpo e aconteceu o seguinte, ó. É como se esse cara tivesse 40 graus Celsius e este cara tivesse, sei lá, 20 graus Celsius. E aí, depois de um tempo, o que que aconteceu? Eles ficaram com uma temperatura de 30 cada um. 30 graus Celsius. Ele quis falar assim, ó, esse cara aumentou 10 e esse cara diminuiu 10. Para isso acontecer, pessoal, tem algumas regras aqui, ó. Quer ver? Olha só. Quando você pensa em troca de calor entre corpos, você pensa que o calor do primeiro mais o calor do segundo tem que ser igual a zero. Se eles só variaram de temperatura, sem mudar o estado físico, fica assim, ó. M1 vezes C1 vezes ΔT1 mais M2 vezes C2 vezes ΔT2. Tudo isso igual a zero. Você vai pegar esse cara aqui e vai jogar para o outro lado. E você vai escrever assim, ó, que M1 vezes C1 vezes ΔT1 é igual a o negativo de M2 C2 ΔT2. Certo? E eles sofreram a mesma variação térmica, só que um foi diminuindo 10 e o outro foi aumentando 10. Então isso quer dizer que, por exemplo, se esse cara é mais 10, esse cara é menos 10. Se esse cara é mais 100, esse cara é menos 100. Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma igualdade que é a seguinte: cortar aqui, corta o sinal de menos. Por que corta o sinal de menos? Porque se esse cara é mais 1, esse cara seria menos 1. Aí menos com menos já era e ainda corta esses caras aqui. Então você pode tirar fora o sinal de menos. E você constata o seguinte: que a massa do primeiro vezes o calor específico do primeiro é igual à massa do segundo vezes o calor específico do segundo. Só que tem um detalhe: massa vezes calor específico é a mesma coisa que capacidade térmica, que é um C maiúsculo. Então eu poderia dizer assim, ó, a capacidade térmica de 1 é igual à capacidade térmica de 2. Então, se eles sofreram a mesma variação térmica, ou ele pode estar falando sobre a ideia do produto massa-calor específico serem iguais, ou as capacidades térmicas serem iguais. Mais do que isso, só se ele quiser fazer uma matemática um pouco mais robusta, tá? Para que isso ocorra, é necessário que haja uma transferência de temperatura de um corpo para o outro. Gente, temperatura não se transfere, pelo amor de Deus. O que se transfere é calor. Haja uma transferência de calor entre um corpo e outro. Aí sim, isso é verdade, tem que ter calor transferido. As massas dos corpos sejam iguais. Não necessariamente, ó. É o produto da massa com o calor específico. Ao menos que ele tenha falado que esses corpos são feitos de um mesmo material. E isso eu não estou vendo na minha questão. Beleza? Então aqui já era. É massa vezes calor específico. Os calores específicos serem iguais? Também não, porque é massa vezes calor específico. E aí sim, as capacidades térmicas serem iguais? Sim, é essa situação. Beleza, Rafa? Fechando aí as questões teóricas. Aqui, questãozinha da Ana. A Ana que é minha vizinha, inclusive. Então, ele diz o seguinte: a tabela a seguir registra as posições x em diferentes instantes de tempo de uma partícula que descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E a aceleração da partícula em metros por segundo será de quanto? Olha só, Ana, o que, que acontece aqui no nosso problema. Primeira coisa, você tem que visualizar que esse cara tem uma posição inicial muito bem definida. Sua posição inicial aqui, ó, é 10 metros. E aqui você pode resolver esse problema de algumas formas distintas, mas eu vou fazer da forma mais clássica que a gente tem, que é pelo sorvetão. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A vezes T elevado ao quadrado. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Quer ver? Ó, eu vou substituir essa situação aqui. A posição sendo menos 11 e o tempo sendo 3. Então vai ficar assim, ó. Menos 11 é igual. S0 é quanto? S0 é 10 metros.
mais V0. V0 eu não sei quanto que é. V0 vezes o tempo. O tempo aqui, ó, é 3 segundos. Mais 1/2 de A vezes 3 elevado ao quadrado. Pronto. Olha o que aconteceu aqui na minha expressão. Aconteceu o seguinte. Esse 10 eu posso jogar lá para o outro lado, fica a menos 22, igual a 3 vezes o V0. Aí, ó, 3 ao quadrado é 9, e 9 eu vou dividir por 2, ou multiplicar por 1/2. Isso aqui vai ficar mais 4,5A. E olha o que acontece. Você tem duas incógnitas nessa sua equação. Mas se você substituir de novo aqui, ó, você vai ter uma segunda equação, também com duas incógnitas, mas que você vai conseguir resolver por um sisteminha. Ó, o que vai ficar? Eu vou substituir agora os dados de novo no sorvetão. Só que agora a minha posição final é menos 14. Minha posição inicial continua sendo 10. Minha velocidade inicial agora é multiplicada por 6, mais 1/2 de A vezes quanto? 6 ao quadrado. Certo. Esse cara aqui, eu jogo para o outro lado de novo, subtraindo. Esse cara vai ficar menos 24, igual a 6 vezes o V0, certo? E aqui, ó, 6 ao quadrado é 36, e 36 por 2 vai dar 18. Então, aqui vai dar mais 18A. Beleza, ó. Uma equação aqui que tem duas incógnitas, uma equação que tem duas incógnitas, eu vou resolver por escalonamento aqui, ó. Faz um escalonamento, ó. Multiplica por menos 2 aqui, ó, e aí soma na outra. Você já vai conseguir fazer aparecer a tua resposta. Então, ó, quando eu multiplico a primeira expressão por menos 2, ela vai ficar mais 44, que é o primeiro elemento aqui multiplicado por menos 2, menos 6V0, e aqui o dobro de 4,5 é 9, então menos 9A. Será aqui na parte de baixo, menos 24, igual a 6V0, e aqui o 18A. Certo? Então, o que vai acontecer? Corta aqui, aqui você vai somar esses caras, vai dar 20, igual a... É isso? Ah, é isso. O que aconteceu de errado na minha conta? Aqui deu 9A. 9A. E aí o 9 eu joguei dividindo, não tá dando 2,0. Onde que eu errei a conta? Deixa eu ver rapidinho aqui. 3 segundos aqui. 3 segundos aqui ao quadrado. Posição desse cara é menos 11. Ah, peraí. Um errinho que eu fiz aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Quando eu peguei esse 10 e joguei para cá, 11 com esse 10 é menos 21. Menos 21, tá? Aqui que tá o meu erro, tá? Quando eu multipliquei por 2 esse cara, então ele não ficou 44, ele ficou 42. Ah, agora sim, ó, 42, certo? E aí aqui, ó, esse cara não vai ser 20, vai ser 18, certo? Foi só um errinho na hora de pegar esse 10 e jogar para o outro lado, não é 22, seria 21, certo? E aí o A igual a 2. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam de se encontrar no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo, e Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco. Gente, essa cara aqui, ó, ele fala sobre o Pedro alcançar o Francisco. Isso é uma questão de encontro. Encontro. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Todo exercício de encontro, você resolve ele do mesmo jeito. Todo. Você vai pegar e pensar assim.
uma hora a posição do Pedro será igual à posição do Francisco, certo? Só que observe aqui o seguinte, ó. Francisco passa pelo ponto de encontro entre eles com velocidade de 9 metros por segundo. É o momento que ele passa pela primeira vez. Então, quando você vai descrever o movimento do Francisco, como ele está com velocidade constante, velocidade única, você descreve o movimento dele com aquela equação. S igual a S0 mais VT. E a posição do Francisco será, vamos desconsiderar sua posição inicial, porque ambos saem do mesmo lugar, certo? Mas a velocidade dele é 9 vezes o tempo aqui, ó. 9 é a velocidade dele, certo? Porém, a hora que o Francisco passa, o Pedro começa a acelerar a bicicleta. Então, o movimento do Pedro é um movimento uniformemente variado, no qual você usa a equação S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A vezes T elevado ao quadrado. Com o seguinte detalhe, ó, a posição inicial é a mesma e o Pedro no início ele estava parado, então ele não tem velocidade inicial. Consequentemente, aqui fica 1 meio de AT quadrado, onde A é 0,3. Então, a posição do Pedro vai ser 1 meio vezes 0,3 vezes A elevado ao quadrado. Aí, não, vezes T elevado ao quadrado. 0,3 dividido por 2 vai dar 0,15. 0,15 vezes T elevado ao quadrado. Ok, e agora? Agora é só você igualar as duas posições. Exercício de encontro iguala as duas posições. Então vamos lá. Eu vou igualar a posição do Pedro com a do Francisco. Então a posição do Pedro vai ser 0,15 vezes o tempo elevado ao quadrado igual à posição do Francisco, que é 9 vezes o tempo. Corta esse quadrado com esse tempo aqui, ó. Porque quando eu falo que é tempo ao quadrado, é t vezes t. Aí tem t aqui do lado. Corta um dos t's com aqui, sobra somente um t de um dos lados. E aqui, o que a gente vai ter, ó? 0,15t sendo igual a 9. E aí, sua questão está resolvida. Vai dar 60 a tua resposta, porque vai dar t igual a 9 dividido por 0,15. Beleza, pessoal? E fechou. T igual a 60. Perdão, pessoal. 60 é 900 dividido por 15. Dá 60 segundos, tá? Cuidado, ele não pediu o tempo, tá? Eu não pedi o tempo, ele pediu a distância que cada um anda. Por isso que eu ia cometer um erro, tá? Não é 60 a tua resposta, porque 60 é o tempo necessário para o Pedro encontrar o Francisco. Mas onde eles se encontram? Gente, é no tempo 60. Se você substituir o tempo aqui por 60, você descobre em que posição vai estar o Francisco. Se você substituir o tempo aqui, ó, por 60, você vai descobrir a posição que vai estar o Pedro e vai dar a mesma resposta para os dois. Então, se você substituir aqui o tempo por 60, 9 vezes 60 vai dar 540. E então a tua resposta é 540. Ó, veja que ele colocou 60 para fazer a pegadinha. Beleza? Então, faltam só então as questõezinhas da Ana Scopel, isso mesmo, e aí a gente já encerra. Ok, então vamos agora para a nossa questão da Ana, certo? A Ana, ela mandou também aquela outra questão de elétrica que tinha uma contarada lá que virava uma equação do segundo grau, né? Aqui acontece a mesma coisa. Olha só o que acontece aqui, pessoal. Nessa questão, tem que ter uma noção muito boa de eletrostática. Muito boa mesmo, porque o assunto, assim, ó, é bem cobrado aqui. Ele fala para você o seguinte, que você tem duas cargas elétricas aqui. Opa, tô com a borracha aqui. Você tem duas cargas elétricas aqui, e essas duas cargas elétricas, elas possuem uma distância entre elas de 1,2 metros, né? Porque a distância do lado do triângulo é 1,2, certo? E ele te fala assim, ó. Vamos lá. A energia potencial eletrostática
do seu sistema de cargas dá 0,9 joules, certo? Como é que tu calcula a energia potencial? Bom, a energia potencial é calculada com aquela equaçãozinha, K, Q1, Q2 dividido pela distância entre as cargas. Eu sei que uma carga é Qzão e a outra carga é Qzinho. Eu sei o K e eu sei a distância entre elas e a energia. Ó, a energia é menos 0,09. Esse cara vai ser igual a 9 vezes 10 na 9. A carga Qzão e a carga Qzinho eu desconheço e a distância é 1,2, que é a distância existente entre elas aqui, ó, tá? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, eu vou simplificar essa minha conta aqui. Tiro 9 aqui. Primeiro eu vou escrever em notação científica esse cara aqui, ó. Menos 9 vezes 10 na 2 igual a 9 vezes 10 na 9. Qzão vezes Qzinho sobre 1,2, certo? Ó, eu vou cortar esse 9, vou cortar com esse 9. 10 na 9 vai lá pro outro lado como 10 na menos 9, e esse cara era 10 na menos 2, né? Porque era 0,9. Então, vai ficar 9 com 10 na menos 2, vai ficar 10 na menos 11. E o 1,2 vai multiplicando, e eu acabei de encontrar quanto que é o produto Qzão, Qzinho. Qzão vezes Qzinho é igual a menos 1,2 vezes 10 elevado na menos 11, certo? Aí, o que acontece? Ele comenta que o potencial elétrico no ponto A é igual a 3 vezes 10 elevado na 4. Aí tu fala assim, tá, o potencial, aí é outro conceito. Tem que lembrar assim, ó, que a carga Qzão gera um potencial lá no ponto A e que a carga Qzinho também gera um potencial lá no ponto A. Então, como que tu calcula esse potencial? O potencial no ponto A é o potencial que a carga Qzão faz mais o potencial que a carga Qzinho faz. E aí isso aqui vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 na quarta, que é esse potencial, sendo igual. Como é que é o potencial? Agora o potencial é mais simples, é Kq sobre D. Então vai ficar K Qzão sobre D mais K Qzinho sobre D. Beleza? Fechou. Agora, K e D estão nesses dois elementos da minha conta, eu vou tirar como um fator comum e já vou substituir pelos seus números, ó. 3 vezes 10 elevado na quarta é igual a K é 9 vezes 10 a 9. D é 1,2. Isso tudo multiplicado por Qzão vezes mais Qzinho. Certo. O que acontece aqui, ó? Nessa nossa situação, eu vou ter que pegar esse cara, jogar lá pro outro lado multiplicando e ver o que acontece, certo? Bom, vai ficar assim, ó. Qzão mais Qzinho igual a o 1,2 quando eu multiplico por 3 dá 3,6 com 10 na quarta. Agora, o 9 vem dividindo 9. E o 10 na 9 vem 10 na menos 9. 10 na menos 9. Beleza, ok. 3,6 dividido por 9 vai dar 0,4. É isso. Qzão mais Qzinho é 0,4 com 10 em qual expoente? Em 10 na quarta com 10 na menos 9, 10 na menos 5. 10 na menos 5. Certo. Meus alunos de sala de aula presencial viram eu montar isso. E eu falei, o desafio é chegar até aqui, mas o desafio maior depois de chegar até aqui é conseguir terminar. Porque fica uma contarada do cão, mas vocês conseguem resolver isso aqui, ó, em uma linha de conta. Vamos lá? Olha só. Eu vou colocar mais uma página aqui, ó. Eu vou colocar minhas conclusões. Qzão multiplicado por Qzinho é igual a... Que número que tinha sido? 9 com 10 na menos 11? Não. 1,2 com 10 a menos 11 negativo.
menos 1,2 com 10 na menos 11. Fechou? Agora, Qzão mais Qzinho resulta, aí sim, aquele 0,4 vezes 10 elevado na menos 5. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser transformar esse cara num número inteiro e esse cara também, tá? Já vou entender por quê. Então, vamos lá. Qzão vezes Qzinho é igual a menos 12. Agora, como eu vou mover a vírgula uma casinha para a direita, vira 10 na menos 12 aqui. Certo? E Qzão mais Qzinho resulta 4 vezes 10 na menos 6. Deslocando também a vírgula uma casinha para a direita. Ok. Aqui você resolve por lógica. Porque olha só. A soma de dois números tem que dar um resultado. O produto tem que dar outro. Isso aqui é aquele clássico problema soma-produto que você vê com funções de segundo grau, pessoal. Então aqui, ó, se você tentar substituir, vira uma função de segundo grau, tu vai ter que fazer um Bhaskara lá. Mas aqui a gente não vai fazer com Bhaskara, ó. Eu vou pensar assim, a soma de dois números tem que dar 4 e o produto tem que dar menos 12. Esquece um pouco as ordens de grandeza. Pensa em 4 e menos 12. Soma 4, produto menos 12. Sempre vá pelo produto. Se o produto está dando menos 12... Que produtos que eu conheço que dá menos 12? Eu conheço o 1 vezes o menos 12. Só que se eu somar 1 com menos 12, não dá 4. Eu conheço o 2 vezes o menos 6. Ó, 2 com menos 6 dá menos 4. Opa, então na verdade tá aqui a minha resposta, ó. É menos 2 com mais 6. Menos 2 vezes mais 6 fecha o menos 12 que está aqui. Mas menos 2 com mais 6 somados fecha o 4. Então, uma das cargas, que é a Qzão, e a outra carga, que é a Qzinho, uma delas é mais 6 e a outra é menos 2. E aí tu olha para mim e fala, e essas fucking ordens de grandeza aqui, professor? É porque esses caras são 10 a menos 6. Porque, ó, quando eu somo dois caras com 10 a menos 6, eu mantenho 10 a menos 6. 10 a menos 6, 10 a menos 6. Então, ó, se eu somar dois caras, eu mantenho 10 a menos 6. Porém, quando eu multiplicar, vira 10 a menos 12. Então, os caras são 6 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6 negativo, e fechou a sua questão, certo? Logo, o gabarito desse exercício é que a carga Qzinho é menos 2. Fechando assim a nossa lista da semana. Beleza, meus queridos? Desejo a todos um ótimo final de semana. Se alguma questãozinha ficou pendurada, eu peço desculpas, mas eu não podia fazer um vídeo tão longo, extenso aqui. Eu tenho compromissos além dele, tá? Então, pessoal, eu tenho as minhas metas, tenho ainda que fazer os vídeos da semana que vem. Então, meus queridos, beijo a todos e aguardo vocês. Não esqueça de me mandar lá pelo Instagram as dúvidas. Se você conseguir esclarecer uma dúvida, por favor, só me retribua com um like que eu já fico faceiro, beleza? Beijos, tchau, tchau.